Estou ligado. Você já parou para pensar o que acontece com os músculos do seu corpo enquanto você treina? O que faz o seu corpo se mover, levantar peso ou até mesmo se recuperar de lesões? Tudo isso envolve o tecido muscular, uma estrutura essencial do nosso corpo. Meu nome é Caroline. Meu nome é Ana Lívia e nós somos estudantes do primeiro período de nutrição e nós vamos falar um pouco sobre o tecido muscular. O tecido muscular é formado por fibras musculares, que são responsáveis pelas nossas contrações dos músculos. Isso permite todos os nossos movimentos, desde os mais leves, como andar, até os mais complexos, como levantar cargas e correr. Existem 3 tipos de tecido muscular: o muscular cardíaco, o muscular liso e o muscular esquelético. Hoje o nosso foco vai ser apenas o tecido muscular esquelético e para isso a gente vai apresentar 3 pontos de vista sobre esse tecido: o ponto de vista nutricional, o fisioterapêutico e o físico-educacional. Do ponto de vista nutricional, o funcionamento eficiente desse tecido depende de uma série de substratos, desde aminoácidos, que são essenciais para a síntese de proteínas, até mesmo carboidratos, que é a principal fonte de energia para a atividade física. Além disso, micronutrientes como magnésio, potássio, ferro auxiliam na regulação e na oxigenação desse tecido. Alimentos como, por exemplo, fonte de proteína, carnes magras, peixes, ovos, laticínios, proteínas, fazem um reparo e o crescimento muscular, além de carboidratos que auxiliam na reposição de energia, como batata doce, arroz, aveia e frutas como banana, maçã, abacaxi e frutas vermelhas. Para falar sobre os outros 2 pontos de vista, nós teremos 2 convidados que irão falar um pouco mais sobre esse tecido: uma fisioterapeuta e um professor de educação física. Estamos aqui agora com o graduado em Educação Física, Elvis Fischer, que vai nos falar um pouco sobre a importância do estudo do tecido muscular para um educador físico e como esses conhecimentos são importantes na hora de montar um treino seguro e eficiente. Boa noite, Elvis. Boa noite, Caroline. Bom, o conhecimento sobre tecido muscular é muito importante para o profissional da educação física, porque nós, profissionais da educação física, buscamos ensinar, melhorar a saúde dos nossos alunos através do movimento, do exercício físico. Eu acho que vocês já estudaram aí na disciplina, que é o tecido muscular esquelético, que permite com que a gente execute todos esses movimentos que a gente já conhece, como pular, agachar, correr, nadar, levantar peso. Então, se eu quero entender como melhorar essa força do meu aluno, como é que eu faço para esse meu aluno ter uma melhor resistência à fadiga, como eu melhorar a coordenação desse meu aluno, então isso passa também por um conhecimento sobre esse tipo de tecido. Eu preciso entender que o tecido muscular ele possui 2 tipos de fibras diferentes. Então, por exemplo, se meu aluno ele vai fazer uma maratona, então eu preciso estimular mais nesse meu aluno que ele trabalhe essas fibras de contração lenta. Eu preciso entender qual a melhor periodização que eu tenho que dar a esse tipo de fibra, qual o descanso que ele precisa para essa musculatura. Então, tudo isso passa também por um pouco desse entendimento. Se eu tenho, sei lá, um aluno que é um idoso, que ele quer melhorar essa massa muscular, então é outro tipo de fibra que a gente vai trabalhar, é um tipo de fibra de contração mais rápida. Então, o tipo de treino que ele tem que executar é um treino mais com pesos, um treino com descansos maiores para que ele possa ter essa recuperação, ele não saia lesionado e eu consiga adequar, essas necessidades do meu aluno ao tipo de treinamento, o tipo de exercício que eu vou aplicar para ele, Elvis, você poderia falar um pouco agora sobre as microlesões e qual o seu papel na hipertrofia muscular? Microlesões são uma espécie de rupturas que ocorrem no nosso tecido muscular, sobretudo durante os exercícios físicos mais intensos.
A musculação é um bom exemplo de atividade física que causa várias dessas rupturas. À primeira vista, esse nome ruptura, microlesões, pode parecer algo ruim, mas não, é através dessas microlesões que nosso corpo ativa diversos mecanismos de reconstruções e através dessas reconstruções é que nosso corpo recupera essas fibras musculares, tornando-a mais forte, mais resistente. Então, sem que haja essas diversas quebra, essas microlesões, esses processos de reconstruções, microlesões, reconstruções, não há o que se falar em hipertrofia, né? Claro que isso tem que ser atrelado a um bom descanso para que nosso corpo consiga se recuperar, isso tem que ser atrelado a uma boa alimentação. Então, tudo isso combinado vai fazer com que o processo de hipertrofia aconteça. Agora, entendendo um pouco mais sobre esse tecido, a gente vê que o tecido muscular ele não está apenas na anatomia, mas sim na histologia, no esporte e na saúde. E é assim que a gente finaliza o nosso papo com o Elvis aqui hoje. Muito obrigado, Elvis, pela presença e por compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Foi um prazer em tê-lo aqui. Eu que agradeço. Qualquer coisa é só chamar. Falar mais um pouco como a fisioterapia age no tecido muscular. Micheline vai responder algumas perguntas e trazer algumas curiosidades sobre isso. Micheline, como a fisioterapia trabalha no tecido muscular? Então, a fisioterapia, ela visa a prevenção de fraquezas ou encurtamento por meio de reabilitação, fortalecimento e terapias manuais. E qual a importância da fisioterapia para o músculo? Então, quando a gente fala de músculo, nós visamos o fortalecimento, o alongamento e a prevenção de fraquezas. Quais as alterações histológicas que podem ser observadas no tecido muscular esquelético após períodos prolongados de imobilização, como isso orienta o plano de reabilitação? Então, é provado até cientificamente que se a gente ficar 7 dias imobilizado, nosso corpo já começa a ter os chamados de atrofias, né? Então, com esse tratamento, nós visamos a reabilitação por meio de processo de imobilização e fortalecimento. Essa imobilização seria, por exemplo, em casos que o paciente fica muito tempo na UTI, Sim. reabilitado, e como isso afeta o músculo? Afeta muito, né? Como eu já falei, que é provado cientificamente, porque se você não estica, você não vai ter aquela função, então a amplitude vai diminuir, vai ficar fraco, e possivelmente essas pessoas vão conseguirem ficar em pé, possivelmente. E aí vai ter que fazer fisioterapia respiratória de 1 até 3 vezes no dia. Continuando as perguntas para a Micheline, eu vou continuar fazendo perguntas a ela sobre como o tecido muscular interage com a fisioterapia. Micheline, como a histologia do tecido muscular esquelético influencia sua capacidade de regeneração após uma lesão? Então, presença de células satélites permite regeneração parcial, dependendo ou não da gravidade da lesão. Micheline, responde mais algumas perguntinhas para mim. Como as estruturas das miofibrilas e dos sarcômeros determina a capacidade de contração e força muscular? Então, são as partes do músculo que geram força. Quanto mais organizadas e íntegras elas são, maior a capacidade da força. A gente sabe que o músculo ele tem camadas que o recobrem e revestem, que é o endomísio, o epimísio e o perimísio. Sobre essas camadas, como a presença do tecido conjuntivo do endomísio, perimísio e epimísio contribui para a função e recuperação muscular? Então, eles trabalham na sustentação, transmitem força e ajudam na recuperação, permitindo passagem de vasos e nervos. Micheline, foi falado na outra pergunta que eu te fiz sobre células satélites. Uma curiosidade que eu tenho sobre essas células. Qual é a função delas no tecido muscular e como elas participam desse processo de regeneração
da lesão. Sim. Elas reparam fibras teciduosas, estimulando crescimento e regeneração muscular. Então é isso. Obrigada, Miqueline, pela sua disponibilidade, por responder aqui as nossas perguntas. E fiquem com o próximo episódio do Estou Ligado. Estou ligado.